Boa noite, meus queridos amigos, amigas e amigues. Quero agradecer a presença de vocês. E agora deu um negócio aqui que eu não estou entendendo o que é, como é que eu vou tentar sair disso. Acho que eu consegui. Então, hoje nós vamos conversar sobre o berçário da baleia franca, aqui em Santa Catarina, que é um assunto que eu sou apaixonada. Então, é um prazer muito grande. O nosso convidado é Luiz Augusto Fanetani, que ele é biólogo, né, faz observação ali desse berçário por terra há mais de 20 anos. Então, olha aqui, já vou dar certo. E eu quero dizer o seguinte para vocês, e ó, tá entrando. Deixa eu ajeitar a câmera dele. E dizer o seguinte para vocês, que essa live vai ficar, então, gravada, né? E depois, ao final, a gente vai abrir, né, um tempo para as perguntas, para que vocês, então, possam tirar algumas dúvidas com o Guto. Oi, Guto, boa noite, tudo Oi, bom? doutora. Tudo bem? Tudo bem? Nossa, é um prazer imenso ter você aqui. Quero te Né? agradecer, né, a tua disponibilidade. E vamos fazer esse bate-papo aí, né? Porque esse é um assunto que a gente gosta demais, né, Guto? E tudo que eu Nossa, aprendi sobre o berçário, esse tudo que eu assunto aprendi é um sobre o assunto, berçário foi com né? o Guto. Enfim, É isso aí. Então, as várias vezes que eu fui, né, no berçário fazer observação, eu tive o prazer de fazer junto com o Guto, e ele passa uma visão para a gente desse local assim, nossa, uma visão muito profunda das relações, né, de como tudo acontece ali. Então, eu não vou me alongar muito, vou deixar o Guto falar. Bom, Guto, então vamos iniciar esse nosso papo aqui. Eu gostaria que você comentasse como que você chegou nesse berçário. olha, essa história do meu envolvimento com a Franca era uma coisa assim muito louca, né? E o que isso tudo veio ocasionar na minha vida. Eu já tinha, sou de São Paulo, minha formação de biólogo lá, a biologia marinha, tudo lá em São Paulo, era a paixão que sempre movimentou minha vida e tal. E eu, durante muitos anos, fui envolvido com Abrolhos, o arquipélago de Abrolhos, onde é o berçário da baleia jubarte. Eu ajudei muito o pessoal lá no começo, cheguei inclusive a ter barco lá em Abrolhos, para poder ver as baleias, para levar o turista, porque é uma situação extremamente diferente daqui. E com o passar dos anos, meu envolvimento lá, etc., pessoas do Sul ligadas ao recém-formado na época projeto Baleia Franca começaram a me convidar para vir aqui para passar alguma coisa, para ajudá-los, etc. E tal. E eu acabei vindo nos anos 90. E nessa vinda conheci a Baleia Franca. E desde então a minha vida literalmente mudou. Demorou alguns anos, uns bons anos, para me conseguir me desvencilhar dos meus negócios de São Paulo, da baleia Jubarte, entre outras coisas, para mim vir para cá. Eu vim e vivo aqui unicamente para a baleia franca. Então, assim, nesse tempo todo, eu fui me aprimorando em estudos, fui aprimorando em conhecimentos, mas mais do que isso, a baleia franca foi me moldando e me ensinando muita coisa. É assim, eles transformam a gente, né? Impressionante. Sim, sim, é inacreditável. Se somar todos os meus anos de baleia jubarte e todos os meus anos de baleia franca aqui, vai dar em quase 30. A gente está ficando velho. Mas, enfim. E mesmo assim, parece mentira, mas não é. Mesmo assim, cada dia, cada dia na época das baleias, a baleia franca, esse ponto você tá, né? Ela te ensina uma coisa diferente, ela te passa um negócio diferente, ela te dá uma lição de humildade diferente. Cada dia, mesmo depois de todos esses anos, a baleia franca te ensina uma coisa, você vê uma coisa diferente, você não acredita no comportamento delas. Assim, é uma admiração constante, é um aprendizado constante com esses seres. Eu me lembro a primeira vez que eu fui no berçário e fiquei numa posada ali na Gamboa
e acabei acordando antes do sol nascer, né, e fui ali para o lado da enseada, porque a pousada ela fica assim bem do lado, então você vê toda a enseada, né. Nossa, e foi uma das cenas assim mais lindas que eu já vi na minha vida, porque começou a clarear o dia e eu vi elas entrando, né, ali na enseada, realmente elas passam um sentimento para a gente assim de pertencer, né, parece que elas têm algo assim muito ligado com todo esse espaço, né. E essa dinâmica do berçário, ela é algo assim muito curioso, porque a maior parte das pessoas não conhece, né, esse berçário e nem entende, né, nem sabe, nem tem o conhecimento na realidade sobre como que ele acontece, né? Por que que é um berçário, da onde elas vêm e como é que isso acontece aqui no nosso estado. É, 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 e para completar isso que a doutora falou, as características do berçário aqui de Santa Catarina da Baleia Franca são únicas. Existem outros berçários da espécie no mundo? Sim, mas as características daqui são únicas, que é da onde tantos cuidados surgem, porque é uma coisa muito frágil. Mas assim, a grosso modo, elas que não vivem aqui, a baleia franca é um cetáceo misticeto, ou seja, é um cetáceo filtrador, elas não possuem dentes, elas têm lâminas revestidas de pelo, com os quais elas filtram a água do mar. Baleia franca come copépodes. Elas comem, para você ter ideia, o verde do mar, ou o krill, que é um minúsculo camarão que tem nas águas geladas. Ela come coisas insignificantemente pequenas, por mais que elas sejam gigantes, através desse sistema de filtragem. E elas só fazem isso na casa delas. A casa delas é na Antártida, 9.000 quilômetros para baixo. Quando o inverno começa lá na Antártida, ou seja, no hemisfério sul do planeta, aonde o Brasil está incluso, elas têm que sair da casa delas, porque tudo lá vai descongelar e serão praticamente 6 meses de escuridão, onde todo o ciclo de alimentação delas para, onde o mar congela, então elas têm realmente que sair de lá. E elas aproveitam essa saída devido ao inverno no nosso hemisfério e vão para suas áreas de reprodução. Dentre elas, nessa nossa latitude, as águas das enseadas de Santa Catarina. Aqui nessa região do sul da ilha até o Rincão, sendo que tem os lugares principais, né? Essas pequenas enseadas que existem aqui no estado, as baleias francas as adotaram como seu berçário. Isso, eu estou falando de uma coisa, não é nem milenária, é uma coisa de milhões de anos. Não existe só o berçário de Santa Catarina, não. Nesta mesma latitude, existe o berçário da Patagônia Argentina. A Patagônia também é um berçário, como aqui. Quando elas saem da Antártida, elas se dividem. Algumas param, a grande maioria, aliás, para na Patagônia, e algumas vêm para Santa Catarina. Como elas decidem? São seres tercientes. Elas escolhem, esse não para aqui, esse não um pouco mais longe, elas pensam e elas decidem. Não tem uma sequência certa. Existem algumas baleias francas que nós já conhecemos de vez ou outra aparecer aqui, não que seja todo ano, mesmo porque a reprodução dela não é todo ano. A baleia franca, uma coisa muito importante, ela só tem nenê de 3 em 3 ou de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos mais certo ainda. Então, quando elas vêm para cá e chegam nessas enseadas aqui de Santa Catarina, que elas adotaram como um berçário, se deve a motivos, como eu falei aquela hora, de milhões de anos. As enseadas de Santa Catarina, elas são pequenas e restritas. É o formato ferraduro, aonde elas têm proteção em suas laterais, são pedras que avançam, são enseadas. E tem uma profundidade rasa. A baleia franca, ela se utiliza de uma capacidade única da espécie. Ela tem uma flutuação diferenciada.
As baleias brancas, elas flutuam com uma facilidade devido à porosidade da gordura que elas têm no corpo, um pouco diferente. Então, elas se permitem a entrar em águas mais rasas. Aliás, elas podem até encostar a barriga na areia e não encalhar em algumas situações. Algumas situações. Então, elas aprenderam, elas sabem disso, de que nessas enseadas pequenas e restritas de Santa Catarina, ao longo de milhões de anos, elas aprenderam que é uma área segura. Por quê? Por ser um espaço restrito, proteção nas laterais e uma baixa profundidade, os inimigos naturais não entram. As orcas, que são inimigos naturais dos filhotes das baleias brancas, um bando, um grupo de orcas, para você ter ideia, poder arquitetar um plano de ataque no filhote de baleia branca, ele precisa de, no mínimo, 18 metros de profundidade. Porque senão ele não consegue. O bebê da baleia branca é muito maior que uma orca, não? Então, elas sabendo disso, elas entram nessas enseadas restritas e rasas e elas se sentem mais protegidas. E esse conhecimento, essa característica, já está embutido no DNA delas, elas já sabem disso. Isso daqui, como eu falei, é um processo de milhões de anos. Elas têm o livre-arbítrio delas, escolhendo para a pátria boa, Santa Catarina, sim, mas elas sabem que aqui, em condições normais, elas terão a proteção que tanto necessitam para os seus bebês recém-nascidos. Proteções laterais, baixa profundidade, ela se utiliza da flutuação excepcional que a planta tem e usa como berçário. Uma grande proteção natural, que com o tempo e com a entrada do ser humano na história e com a expansão dos humanos nos litorais, essa proteção natural, essas enseadas começam a sofrer problemas e perigos maiores cada ano que passa. Do mesmo jeito que o ser humano cobiça as enseadas de Santa Catarina, as baleias necessitam para a sobrevivência da espécie. E está uma coisa meio incompatível, infelizmente. Mas, enfim, o motivo delas virem para as enseadas são esses. E ela já tem essa memória dentro delas, ela já está no próprio DNA delas, as enseadas de Santa Catarina. E por isso que elas foram muito caçadas também, né, Guto? Porque elas se aproximam muito da costa, né? Uma baleia fácil de ser caçada. Né? A baleia branca, ela para você ter ideia, ela foi a primeira das grandes baleias a ser caçada. A primeira. Um homem, antigamente, não tinha técnica e conhecimento para caçar um animal de 60, 70 toneladas. Não tinha. Sim. Mas a baleia branca, com essa questão da proximidade da Terra, que é a única das grandes baleias capazes de fazer isso, com essa proximidade, utilizando dessas enseadas como seu berçário, associada a uma docilidade natural da espécie. E essa questão da flutuabilidade excepcional que ela tem, a ponto de usar as enseadas, ela se tornou a baleia certa, a baleia perfeita para a caça primordial. Então ela começa a ser a primeira baleia a ser caçada. Tanto, né, que o nome dela em inglês é White Whale, a baleia certa, a baleia direita. Foi o nome dela, é o nome dela mundialmente. E esse nome se originou por essa baleia certa para se caçar no passado. Como ela se aproxima muito, como ela não afunda quando morta, como ela é dócil, os homens começaram a caçar. Para você ter ideia, existem vários locais no planeta Terra onde a franca não existe mais. Europa, entre outros lugares, não existe mais. Acabaram com todas. E hoje... Hoje a população está em quanto? Hoje a população de baleias brancas, um número mais certo de se falar, é de 10 a 12 mil. Isso é certeza. Tem pessoas que falam um pouco mais, mas não é certeza.
10 a 12 mil no planeta inteiro. No planeta inteiro. É muito pouco. Então, olha só, da população original da espécie, que era calculada em torno de 300 mil, hoje nós temos no planeta de 10 a 12 mil. E a recuperação da baleia franca é uma coisa também muito atípica, é uma recuperação muito lenta. A jubá, ela tem uma recuperação da época da caça vezes melhor que a baleia franca. A baleia cinzenta no hemisfério norte, vezes melhor, entre outras. A franca, o ciclo reprodutivo dela é muito lento. Ela cruza esse ano, é um ano de gestação, 1 ano e 2 meses de amamentação, ela se recupera outro ano, aí depois ela vai cruzar de novo. É um ciclo muito lento. A ligação mãe e filhote da franca é uma coisa muito intrínseca, elas são muito unidas, elas não se separam assim, elas têm um tempo a mais que elas ficam. Ou seja, é um ciclo mais lento do que outras espécies de baleia. Então a recuperação, ela anda assim, passo de tartaruga. E olha, eu digo mais, há uns anos atrás, falava-se de números maiores do que esse que eu falei, diferentes do planeta. Falava-se de crescimento de 12% ao ano da espécie. Não, isso não ocorre. O número é esse que eu falei. O crescimento da espécie é extremamente lento. Se for em porcentagem, alguns acham que chega de 3 a 4%. O número anual de filhotes que nascem é muito lento, é um processo lento. Além do que, nós temos o agravante de que algumas populações foram tão dizimadas que não tem mais como se recuperar. As baleias brancas do hemisfério norte, em todo o hemisfério norte do planeta, não chega a 300 a 400 no máximo. É dificílimo, é praticamente impossível, porque não tem mais um banco genético forte entre elas, que elas se recuperem. As baleias brancas do Pacífico, aqui na América do Sul, do outro lado aqui da gente, então no Atlântico do Pacífico, é calculado em 50. 50. Nossa. Em todo o Pacífico, ligado à América do Sul, é calculado em 50. Elas sempre foram muito suscetíveis aos impactos humanos. Na época da caça, por ser dócil, não afundar, encostar na terra. E hoje, devido a essa aproximação que ela tem na época de reprodução, ela fica muito suscetível à expansão humana nos litorais. Muito. É poluição, redes. O grande problema das baleias é o distúrbio sonoro perto da costa, muito barco, jet ski, isso, aquilo. É especulação imobiliária desenfreada. Aqui na região, aqui de Garopaba, a especulação imobiliária ao entorno dos morros que circundam o berçário está desenfreada. Desenfreada. E cada vez mais que a topografia dos morros muda, que aumenta a luminosidade, mais as baleias deixam o berçário. Consequentemente, mais filhotes podem morrer. Elas precisam do berçário para que seus filhotes passem os primeiros meses de vida com uma segurança e uma paz maior. Quando elas abandonam o berçário por alguma interferência humana, a probabilidade de morte do filhote é muito maior. Porque também a gente tem que levar em consideração todos os impactos, né, e todos os riscos que ela, né, atravessa ao percorrer todo esse caminho para chegar até aqui e depois migrar novamente para a zona de alimentação, né, que é a Antártica. Então, os impactos de maneira global, eles só aumentam, né, Guto? Só aumenta. Então, esse local só aumentam, né? Aumenta. O trânsito de mega navios, testes sísmicos e por aí vai, né? Quer dizer, essa pesca industrial também absurda. Então, essa região de berçário é um local onde a gente pode minimamente ainda ter um domínio, né, para, tipo assim, cuidar e impactar menos possível.
Então, eu acho um ponto muito interessante, só ressaltar isso para as pessoas, que isso é uma coisa que eu acho assim, incrível, é que as baleias, a partir do momento que elas saem da Antártica, elas não se alimentam mais, né, Guto? Não. Elas vêm com uma capa de gordura e elas têm que passar todo esse período aqui, e vejam só, gente, elas têm que parir, amamentar, cuidar do filhote, que aí o Guto vai, agora já vamos entrar nessa parte, né, que é super interessante também, e voltar enfrentando, né, os predadores, enfrentando todas essas fontes que a gente chama de molestamento, que a nossa lei aqui no Brasil, ela proíbe a caça e o molestamento. Para vocês entenderem o que é molestamento, é justamente isso que o Guto pontuou. É toda a ação humana que faz com que um cetáceo modifique o seu comportamento e gaste uma energia que não deveria gastar. Então, mudar o comportamento, né, muda a rota de natação, está fazendo, de repente, está amamentando, para de amamentar. Então, essas situações é que a gente tem que cuidar, né, desse berçário aqui para que a gente consiga minimizar o máximo possível os impactos, né? E nessa questão da relação da mãe com o filhote, Guto, conta um pouquinho para a gente. Olha só, completando até isso que a doutora falou, muito bem falado, né? Os ciclos de vida, de toda a vida no planeta Terra, ele foi feito durante milhões de anos, e a vida é uma coisa cruel, né? Como nós estamos falando, a vida não se queda. E é o próprio ciclo natural, a seleção natural para se manter uma espécie saudável e sadia, tal, são as dificuldades. E essas dificuldades, às vezes, elas beiram o limite da vida e da morte. A baleia branca é um exemplo. As baleias só comem na Antártida. Só. Quando elas saem de lá, durante a estadia dela aqui, parimento ou acasalamento, e a volta, elas ficam em jejum total, as adultas. O filhote, sim, ele vai no mar. Então, assim, elas estão no seu limiar. Se elas vierem com uma camada de gordura não adequada, esse estresse todo de migração, estadia e volta, ele pode ser fatal para a baleia adulta. É um cálculo, aonde, às vezes, um dia de molestamento, ou um dia enroscada numa rede, ou o que seja, pode ser fatal para a baleia, porque ela está no seu limiar. A migração, a estadia e a volta. Assim como os bebês. Quando o bebê nasce aqui, ele não tem a capacidade de aguentar a migração de volta e não tem a capacidade de aguentar a água da Antártida quando chega lá. A não ser que ele tenha esses primeiros meses em paz, em tranquilidade no berçário, aonde ele tem que mamar a quantidade certa de leite por dia, aonde ele tem que aumentar seus quilos certo por dia. A média são 500 litros de leite por dia e o filhote tem que aumentar 50 quilos dia. Um filhote, quando ele nasce aqui, normalmente ele nasce com 5 metros e 5 toneladas. Depois de 2 meses e meio, 3, que seja, a hora que ele tem que ir embora, ele tem que estar com 8 metros e 8 toneladas. Senão ele não vai aguentar a migração, senão chega lá ele pode ter problemas com a temperatura da água e morrer. É um ciclo, por mais que sejam animais grandes, é um ciclo muito delicado. Elas precisam de paz, tanto adulta quanto filhotes. O filhote tem que aumentar aquela quantidade de peso, aquele tamanho, e um dia, que por um motivo de um barro ou qualquer outra coisa, ele não mame, vai fazer diferença. Cada vez são 50 quilos. Assim como o estresse de uma mãe em jejum, o estresse do molestamento, ela perde mais energia, ela vai gastar mais energia, onde ela tinha que estar economizando para aguentar o período aqui e aguentar a volta. Então, tudo é muito assim, limiar entre a vida e a morte. Você olha aquele animal, você acha que não, mas ele é frágil, como um canário, como um passarinho. Ele está no seu limiar, entendeu?
da onde as regiões berçário cada vez mais se faz necessário uma preservação maior. Os berçários são a única chance da espécie. E a espécie, como a doutora estava falando naquela hora, corre outros perigos gravíssimos. Gravíssimos. Pode não ter caça hoje como antigamente, mas hoje os mares estão mudando. O planeta está aquecendo. Os estoques de comida na Antártida estão mudando. Ano após ano, eu acompanho as baleias todo dia. Ano após ano. Sim. As baleias estão vindo mais magras. Cada ano que passa, a baleia franca chega aqui mais magra. Ou seja, o ciclo dos mares, temperatura, correntes, o estoque de comida lá está mudando. Isso tudo é ligado ao aquecimento global. O aquecimento global. Se nessa equação você põe um mar coalhado de rentes, um mar com mais plástico do que água, que acaba entrando dentro do plástico. Se você coloca todos esses fatores na equação, a baleia franca hoje, assim como outros cetáceos, né, eles correm mais riscos do que na época da caça. Existem cálculos reais, de fontes reais, que todos os anos, devido às mudanças climáticas, redes de plástico, é a falta de alimento. No planeta, cetáceos, baleias de golfinhos, epíptes, focas e leões marinhos. O que eu estou falando? De mamíferos marinhos do mar. Todo ano morrem 100 mil. 100 mil. Por fome, plástico, rede, colisão com barco e as mudanças climáticas. Isso é mais do que se matava na época da caça. Então, as mudanças que o planeta está passando são tão maléficas ou mais do que a caça que aconteceu no passado. Aí a gente bate novamente de que as regiões berçário são a única salvação para as espécies. Então, todos os berçários, mundo afora das francas, da jubarte, de golfinhos, dos mamíferos marinhos, eles têm que ser preservados, porque os mares estão mudando. Nós, esse ano que passou, tivemos um fato aqui totalmente inusitado. Uma invasão de jubates juvenis, extremamente magras. Aqui não é lugar de entrar uma quantidade de jubates grande. Entrou todas juvenis e extremamente magras. E lá no berçário delas, que é na Bahia, quase não apareceu nenhuma. Então, veja bem, a coisa está mudando. Eu falei da jubarte como um exemplo de como as coisas estão mudando. E esse fator ocorre com as francas também. A diferença, o ciclo da franca, além de ser mais lento, a baleia franca hoje ela é a espécie de grande baleia mais ameaçada do planeta. É a espécie mais ameaçada do planeta. No Pacífico, 50. A América do Norte, Hemisfério Norte inteiro, 300. Aqui, Brasil, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, se somar tudo aquelas 10, 12 mil, não chega a 4% do número original da espécie antes da caça. Não chega a 4% do número original. E hoje, essas poucas enfrentam isso que eu estava falando: aquecimento, sobrepesca, falta de alimento devido às mudanças do planeta, rede de plástico, enfrentam tudo isso. E muita embarcação, muita colisão com barco. A Franca é a campeã de ser atropelada, né? E o grande problema delas, eu sempre falo, que é o distúrbio sonoro. O distúrbio sonoro, se vocês quiserem, até eu explico qual o motivo dele ser tão maléfico para as baleias. Não, e a gente percebe também, né, nessa situação toda, que é possível
a gente aprender, né, com o erro que já aconteceu nos outros locais e a gente não repetir aqui nesse berçário, né? Porque é importante também a gente pontuar que o berçário no Brasil ele ia até a costa do Rio de Janeiro, né, Guto? Sim. Rio de Janeiro, São Paulo era considerado berçário também. E acabou havendo um abandono dessas áreas, porque a resposta delas para uma fonte muito intensa de molestamento é justamente abandonar a área. E a gente que vem, né, eu venho acompanhando o berçário desde 2013, você já há muito mais tempo, a gente percebe um declínio do número de baleias no berçário aqui. A gente percebe que elas estão abandonando o berçário aqui. Então a gente começa a ver por que elas estão abandonando, né? Então a gente tem, como você pontuou, várias redes, né, redes de pesca ilegais, onde não tem fiscalização nenhuma, né, a gente liga para denunciar e nada é feito. O turismo de observação de baleias, que acabou sendo suspenso desde 2013, mas a gente sabe que ele ainda acontece, de certa forma, clandestino. Sim. Helicóptero, jet ski, quer dizer, poluição da água, né, e essa poluição sonora, que é a coisa mais danosa. Então vamos comentar agora um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem por que o turismo de observação embarcado aqui em Santa Catarina é inviável. Guto, isso é uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm que ter bem claro, porque a gente vê o apelo mundial para esse turismo, não se caça mais baleia, mas aquela visão antropocêntrica, como que eu posso tirar um proveito desse animal? Então se inventou o turismo de observação embarcado, né, que gera milhões, bilhões, mas isso hoje até não tem muito tempo, saiu um estudo do molestamento em abrolhos, que é mar aberto, que é completamente diferente o berçário da Jubarte para o nosso berçário aqui. Então comenta um pouquinho para a gente sobre isso, Guto. Olha só, é importantíssimo, para mim explicar, eu vou tentar ser o mais breve possível, assim. A evolução do cetáceos, baleias, golfinhos, ela se deu em um momento da história, 55 milhões de anos, de uma forma inversa. A vida originalmente saiu do mar para a terra. Ponto. Uhum. Devido a algumas mudanças geológicas e climáticas em uma determinada região, onde hoje é o Paquistão, uma espécie de lobo, digamos assim, claro, era um animal muito parecido com o lobo, ele começa a voltar para a água, devido a mudanças que ocorreram naquela região. Esses animais deram origem, depois de tantos milhões de anos, às baleias e golfinhos. Ponto. Por que eu estou falando isso? Esse passado terrestre das baleias, é o grande diferencial. As baleias, elas respiram ar como nós. Elas têm sangue quente como nós. Elas dão de mamar como nós. Se você pegar o esqueleto das barbatanas peitorais da baleia, é o esqueleto de uma mão humana, porque elas eram quadrúpedes. Tanto que os ossinhos das pernas atrás, elas têm até hoje. Elas ainda têm isso dentro do corpo delas, você não vê. Então, assim, esse passado ligado à Terra, ele permeia, ele está nos cetáceos até hoje. Na evolução, a visão, os olhos de todas as espécies, foi um dos processos mais demorados e mais complicados da história do planeta, da vida no planeta. Nesse tempo todo, as baleias se adaptaram ao mar, mudaram, criaram todas as espécies de baleias golfinhos que existem hoje e tal. Mas nesse tempo todo, a visão da baleia não se adaptou à água. A visão da baleia, a visão ocular dos olhos, não se adaptou à água. É exatamente igual você pôr a cabeça dentro da água e abrir o olho. Você vai ver tudo embaçado, a baleia vê tudo embaçado. Veja bem, sangue quente, respirar, dar de mamar. É um mamífero. É um mamífero. Uhum. Tanto que nós, humanos, não temos nada a ver com nenhum animal do mar, com peixe e tal. A baleia, por esse passado terrestre e sendo um mamífero como nós temos mais de 35% de similaridade do nosso DNA com as baleias.
Do mesmo jeito que nosso DNA com o gorila é 99%, as baleias dá 35%, porque nós tivemos um passado idêntico, somos mamíferos. Então, como um animal que sai da terra e volta para o mar e não vê direito no mar, como ele ia conseguir se desenvolver? Como ele ia conseguir sobreviver? À medida dos milhões de anos de evolução, as baleias criaram um sistema de comunicação e um sistema de entender o planeta e o mundo mais sofisticado do que qualquer sonar, do que qualquer aparelho militar que o ser humano criou. As baleias, elas entendem, elas veem o planeta através do som. O mundo de baleias e golfinhos é o som. Mesmo que ela não enxergue direito com o olho dentro d'água, porque quando a baleia está curiosa com alguma coisa fora d'água, ela tira o olho para ver, porque fora d'água não enxerga. Dentro d'água, tudo é a base de sonar, tudo é a base de som. E esse sistema das baleias evoluiu de tal maneira, que a comunicação delas é a mais sofisticada do planeta. E elas enxergam através do som. Por exemplo, um clique de um cetáceo, uma emissão de um som que ele emite numa água escura à noite, aquele som vai, bate nas coisas e volta. Quando esse som volta, através de lobos que ela tem no cérebro, é meio complicado de explicar, ela filtra e traduz o som. A baleia, o golfinho, eles veem tudo em 3D. Por exemplo, se você estiver dentro d'água e uma baleia passar por você e emitir o som dela, ela não vai ver você como nós vemos no mundo. Ela vai ver você por dentro. Ela vai ver seus olhos, ela vai ver o que está atrás de você. Aonde o som bater e voltar, ela vai traduzir aquilo. Com isso, para falar, ela tem um sistema de comunicação mais intrínseco, mais complexo. Um cachalote, uma frase que às vezes você demora 10 minutos para falar, ele fala assim. Toda a mensagem foi num. E todos os outros você está achando assim também. A baleia franca não é diferente. O som pode ser um pouco diferente, mas é tudo à base de som. Então, quando elas, para suprir uma deficiência visual, criam um sonar, criam um sistema de entendimento do planeta baseado no som, quando esses animais se deparam hoje com o mundo, com milhares de navios, com milhares de motores, com milhares de distúrbios sonoros, eles ficam totalmente desorientados. Os distúrbios sonoros, eles são tão maléficos às baleias e golfinhos quanto o arpão. Muito. E nas áreas berçárias, como essas enseadas aqui, a coisa se agrava. Por quê? Primeiro que é uma área restrita, com paredes nas laterais. Quando um motor de barco entra dentro de uma enseada desta, o som reverbera nas laterais e volta. É um princípio da física. O som ele sempre volta para o seu ponto de origem. E isso causa na baleia uma cacofonia. Ela vê tudo embaralhado quando entra o motor dentro de uma enseada adversária. É extremamente perigoso, ela fica desorientada, molesta terrivelmente. Além do que, nós não temos muito essa ideia, o ser humano, na sua arrogância, não tem essa ideia. As baleias mães, elas não param de conversar com o seu bebê. Elas ensinam literalmente o beabá, elas conversam, elas ensinam tudo através do som. Nós não conseguimos ouvir todos os sons que as baleias emitem. Não, porque é infrasom. A potência sonora delas, o nosso ouvido não é capaz de escutar. Nós escutamos, assim, nem 10%. Nem 10% dos sons que uma baleia emite. É muito pouco mesmo. Então, mesmo que você não esteja ali escutando, a conversa entre a mãe e o filhote, e entre elas, está rolando.
E essa conversa é extremamente importante. A baleia ensina seu bebê tudo conversando. Quando tem um distúrbio sonoro, além dela ficar cega, além de molestar ela parar de mamar, além dela se sentir ameaçada, além do molestamento, a conversação mãe e filhote para. Isso é provável. Para a conversação. E isso é extremamente danoso, porque o filhote, ele está aprendendo. O cérebro da baleia é inacreditável. Ele precisa ser estimulado constantemente para aprender. Igual uma criança humana. Você tem que estimular, ele vai aprendendo e vai evoluindo. A baleia é a mesma coisa. E para isso, elas precisam conversar muito. Quando o berçário sofre um molestamento sonoro de barco de turismo, de jet ski, seja no que for, todo o esquema berçário acaba. A mãe é molestada, ela fica desorientada, a conversa entre mãe e filhote para, a amamentação para, é um desastre. E lembre-se, o filhote tem que mamar aquela quantidade de leite por dia, aumentar aqueles quilos por dia. Então, assim, às vezes é complicado as pessoas entenderem que o som é tão importante para as baleias. É muito importante. Muito. Através disso tudo. Até porque elas têm em mar aberto. Eu ia comentar que elas têm um prazo, né? Elas têm um prazo curto, porque a temporada delas aqui é de julho a novembro, né? Às Sim. vezes, eu me lembro o ano até que a gente fez a ação judicial para essa questão do turismo, elas tinham ido embora um mês antes. Né? O turismo estava acontecendo, quando a gente fez o processo judicial que a gente pediu a liminar, todo mundo, né? Aí, o ICMBio que faz a gestão dessa área, né, gente? Porque é uma área de proteção ambiental da baleia franca, é uma unidade de conservação, né, de uso sustentável. O ser humano pode estar presente, mas tudo tem que acontecer de uma forma que você tenha como foco a preservação da baleia franca. Esse é esse espaço de 9 municípios aqui na nossa costa. Então, o que acontece? Quando a gente entrou com a ação, eu me lembro, elas tinham ido embora um mês antes. Quer dizer, olha o prejuízo disso, talvez por tanta fonte de molestamento, por tanta perturbação, né? Quando as baleias vão embora antes por molestamento, os filhotes pagam um preço na migração. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, é um berçário. E como tal, tem que ser respeitado. O grande calcanhar de Aquiles de baleias e golfinhos é o som. É o som. Uhum. Esse é o motivo de não poder haver barcos de turismo dentro das enseadas. Assim como não jet ski, assim não como esses doidos que ficam helicóptero em cima das baleias. Não pode. Dentro das enseadas de Santa Catarina, não pode. Abrolhos que é mar aberto, os estudos demonstram que há molestamento. Sim. E é mar aberto. Lá não tem jeito, lá vai ter que ser barco mesmo. Mas tem que ter as regras. Mesmo com regras de distanciamento, molesta. Mas lá, as pessoas dele tem que ser de barco. Eu usava barco lá. Tem 70 quilômetros mar adentro. Aqui, a baleia está a 20 metros da areia, com morros em volta. Não há necessidade de você molestar e matar a galinha dos ovos de ouro. Não há necessidade. Eu tenho um grande exemplo que ocorreu esse ano aqui, antes de eu completar aquilo que a doutora falou de um número cada vez menor. Aqui na Serra da Gamboa, aquele mirante de madeira que foi feito, ok? Um mirante de madeira. Houve um final de semana, que desde sábado e final de domingo, 600 pessoas foram ver as baleias por terra, sem as molestar, e as baleias ficavam assim, a poucos metros do mirante. 600. Essas 600 pessoas consumiram em toda a Enseada da Gamboa, nos restaurantes, nas pousadas, girou a economia. Sim, o problema do ser humano sempre é a economia. Você fazendo observação de maneira certa, sem molestar as baleias aqui nas enseadas, você pode girar muito mais economia do que um ou dois empresários ganharem seu dinheiro sozinhos, com muito menos pessoas vendo,
e fazer as baleias ir embora. Não tem sentido. Então, a observação por terra aqui em Santa Catarina é a observação correta. Por todos esses motivos que eu falei. O som é o grande calcanhar de Aquiles das baleias. Inclusive, também nessa questão, né, desse turismo, quando a gente entrou com o processo, foi muito interessante porque a questão do molestamento, do perigo, do risco para as baleias, mas existe também um grande risco, né, em potencial de acidente para os turistas, porque veio um documento dentro do processo juntado pelo ICMBio, né, gente, que é o gestor do berçário, e esse documento era um ofício encaminhado por uma das operadoras, que na época eram duas operadoras, né, que faziam esse turismo embarcado, e uma das operadoras dizia com todas as letras que era impossível se cumprir a legislação, né, do distanciamento por conta das características das enseadas. Por quê? Por a baleia franca ficar a 20 metros da praia, 20 metros dos costões, o barco necessariamente fica na zona de arrebentação para fazer a observação. E na zona de arrebentação, né, um pouco adiante, um pouco, né, depois, por uma regra de navegação, é proibido desligar os motores ou colocar em ponto neutro. Então, o que você tem? Você tem os motores ligados perto das baleias, a menos de 100 metros, porque a legislação diz que a 100 metros que você avistar uma baleia, você tem que desligar os motores ou colocar em ponto neutro, né? E depois que, quando as baleias começam a se afastar, a 50 metros você pode religar. Então, isso é impossível de se cumprir. É impossível de se cumprir dentro das enseadas aqui em Santa Catarina. Então, além dessa questão, aí o argumento que eles usavam, as operadoras, era nunca aconteceu um acidente aqui. Então, nunca aconteceu um acidente em diversas situações, até que acontece. Eu me lembro que na época teve aquele acidente pavoroso, né, daquela Boate Kiss em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e a gente, né, contra-argumentava assim, lá nunca teve um acidente, de repente 240 pessoas morreram. Então, no Brasil, se tem muito essa mania de deixar as coisas irem acontecendo, porque o ICMBio recebeu esse documento e não tomou nenhuma atitude. A temporada continuou, porque esse documento é de 2011, teve a temporada, final da temporada de 2011, temporada de 2012, 2013. Vocês veem a falta de responsabilidade, né, as implicações disso. Então, a análise não é só também com a questão das baleias, também tem que se analisar a viabilidade para os próprios turistas, né, porque a gente já viu vários acidentes que aconteceram aí ao longo do mundo, né, Guto? Da baleia, às vezes, errar e se atirar em cima de um barco, porque, como o Guto falou, é um animal extremamente dócil. Não é um animal, né, agressivo. O que ela faz? Ela, quando vê aquele barco que o neném se aproxima, ela delicadamente tenta tirar o neném dali, delicadamente ela tenta tirar o barco. Porque se ela fosse um animal mais impulsivo, mais agressivo, nossa, imagina que já não teria acontecido nesse berçário. Mas eu já vi barcos que persistiam em ficar grudado nas baleias, separando um filhote. Eu já vi a baleia investir contra o barco. Aqui não aconteceu morte por pura sorte. Eu já vi uma baleia na Praia do Siriu dar com a cauda e errar o barco, porque o barco ficou persistindo e ficar entre mãe e filhote, entendeu? Mas mais do que isso, as características, como a doutora bem falou, do berçário. A baleia fica na arrebentação. Não tem como se fazer uma navegação segura, não tem como se ligar o motor. O vento aqui, as correntes dentro da enseada, não propiciam uma observação embarcada segura, além do molestamento da baleia. E o berçário sendo rodeado de belos morros, não tem sentido. Não tem sentido você molestar a baleia, você pôr os turistas em risco, sendo que a observação por terra supre e agrada muito mais e é mais ecologicamente correta, não? Não, e outra coisa também que eu acho interessante, que uma vez você comentou comigo, Guto, é a diferença do comportamento delas, né? Porque quando essa ação judicial, né, que suspendeu esse turismo, a cidade em si, ela ficou muito contra, né? Porque de repente vem uma ONG de fora dizer que as baleias, né, que estavam sendo molestadas e tal, e a justiça suspendeu esse turismo e as pessoas não conseguiam acreditar muito nos argumentos que a gente levou.
Mas com o tempo houve uma transformação, né, Guto? E as pessoas começaram, hoje, se você coloca qualquer coisa da volta desse turismo, nossa, todo mundo da região não quer a volta desse turismo, porque as pessoas tiveram a oportunidade de ver realmente um comportamento natural, né, Guto? Sim, Entre mãe e filhote. o comportamento natural, o relacionamento de mãe e filhote, e mesmo as vezes delas, da baleia branca, é uma coisa única. É uma das coisas mais emocionantes que existe no planeta Terra. Quando entra um barco, um jet ski, um distúrbio sonoro, o comportamento mãe e filhote acaba. Acaba. A baleia mergulha, ela pega o filhote e queima o chão, ela muda, ela para de dar de mamar, ela para de brincar, ela brinca muito com o filhote. Ela brinca muito, ela para tudo que está ocorrendo entre mãe e filhote, todo aquele para, a baleia muda radicalmente quando tem um distúrbio sonoro, um motor, no caso, dentro do berçário. Muda radicalmente. Radicalmente. Isso daí é extremamente preocupante, né? Porque daqui a pouco a gente começa a ter um abandono de área, né? Sim, E aí começa a se perder, porque quando eu comecei a me envolver nessa história, eu me lembro que a gente foi fazer uma apresentação e algumas eventos assim de educação ambiental na Universidade Federal, e eu fiquei muito espantada de ver que as pessoas não conhecem. As pessoas nem sabem que tem um berçário aqui em Santa Catarina. Então, o que eu percebi é que havia um monopólio desse local, entendeu? Né, por essas duas empresas, como se elas fossem as donas desse local. E sempre se falava APA da Baleia Franca, e as pessoas pouco entendiam o que é uma APA da Baleia Franca. A partir do momento que a gente começou a falar berçário, todo mundo começou a entender a importância que esse lugar tem. Agora, a gente tem muitos estudos que foram feitos ao longo desses anos, e todos eles, inclusive até para o próprio ICMBio, todos eles apontam para a mesma coisa, né, Guto? Um sim. molestamento, né, ocasionado pelos barcos e que é agravado porque se trata de mãe e filhote. Né? Então a gente sabe que a mãe, ela está ali, toda aquela interação, ela tem por trás a educação do filhote, né? Olha, por mais que a baleia franca, seu, inteligente, o momento mais Gente, voltei aqui, vamos ver se o Guto volta, porque caiu, né? Mas agora vamos ver se eu consigo fazer de novo. Mas então a gente estava comentando, né, sobre essa questão
dessas fontes de molestamento e essa situação toda, né, do berçário aqui em Santa Catarina, né, é uma situação muito delicada e que a gente tem que tomar muito cuidado nas decisões, né, que a gente toma a respeito dessa área, justamente para a gente impedir que esses animais acabem abandonando. Conseguimos voltar, Guto? Consegui voltar. Peraí, que o meu assistente está mostrando meu sinal. Voltou. É que a gente está falando, né? Acho que estão boicotando a gente, Guto. Sabotagem, mas conseguimos voltar. Olha só, eu com essa pane aí, eu não sei se as pessoas ouviram, não sei se a doutora ouviu, ou já que parou, não sei. Não, a gente parou, eu estava comentando sobre. Já também estou meio um pouco perdido, que a gente falou tanta coisa, mas enfim, eu estava comentando que por trás desse cuidado todo que a mãe tem, de toda essa relação da mãe, tem a educação do filhote, né? O preparo do filhote que é necessário. Então, em cima disso é que a gente tem que. Eu estava comentando aqui quando você estava voltando, que em cima disso que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela com as decisões que a gente toma na administração desse espaço, né? Porque se ele antes era um monopólio de poucos, né, ele hoje pode ser uma fonte, né, de conhecimento e uma fonte de até de financeira mesmo para a região a partir desse turismo por terra, né? Que já está sendo desenvolvido, né? Já tem um grupo, e eu vou fazer uma live também com as pessoas que estão, né, se dedicando a desenvolver esse turismo na região, que é um turismo inclusivo, é um turismo que também tem todo um apelo cultural, né? Não fica só restrito na questão das baleias, mas também de toda a cultura ali da região, que a gente tem que fazer resgate de muita coisa, né, na realidade. Mas essa parte do berçário, então eu acho assim que é fundamental as pessoas entenderem, né, Guto, a riqueza disso e assim o privilégio que Santa Catarina tem de ter esse berçário. Olha, eu não sei até onde foi o que eu falei ou não, eu estava tentando explicar, passar o seguinte. É, 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 Como a doutora estava falando naquela hora, hoje as pessoas começaram a ter noção de que aqui é um berçário, é um berçário. Elas vêm de lá para cá para dar luz, amamentar e cuidar dos filhotes nos seus primeiros e mais vulneráveis meses de vida, onde a comunicação é fundamental. A conversa, cuidado do filhote é fundamental. Nós estamos lidando com seres com uma inteligência incrível, com um sistema de comunicação insuperável, uma fala com muitas centenas de quilômetros, animais que têm memória, sentimento. Existem cetáceos que às vezes não conseguem superar e morrem a perda de um ente. Isso acontece com mãe e filhote. Mesmo às vezes alguns adultos, isso é um novo papo. O sentimento, a memória das baleias, ele supera muito o ser humano. A memória é uma coisa inacreditável. Então, assim, nós temos de respeitar essas outras formas de vida, não só pela inteligência, todas as formas de vida, mas são animais muito sensíveis, muito sensíveis. Por mais que sejam grandes, são muito delicados. É inacreditável isso. Inacreditável. Eu presenciei, infelizmente, né, aqui na Praia do Matadeiro, né, um filhote apareceu morto na areia, ele foi atropelado por uma embarcação, e a mãe passou a noite inteira ali na enseada, que a gente acabou também passando a noite inteira ali, passou a noite inteira na enseada, né, e o filhote na areia, e no dia seguinte, quando chegou a equipe, né, que faz toda essa parte de monitoramento, e aí eles recolheram o material do filhote, e depois eles enterraram, e essa mãe foi embora, né. Então a gente tem vários relatos, né, Guto, sobre essa questão do luto, né, dos cetáceos, deles vivenciar esse processo de luto, né. Eu me lembro muito daquele caso daquela golfinha na ribanceira, que você me contou, né, de que ela perdeu ela foi. Algumas mortes aconteceram, né, naquela população que vive em Laguna. Sim. E aí você até desconfiava que ela tinha acabado, né, sendo banida daquele grupo, né, e ficou ali na ribanceira com o filhote, enfim. E aí você me contou, isso me impressionou muito, você me contou que o filhote, depois de um tempo, apareceu morto,
e esse animal entrou em depressão profunda, né? Profunda, profunda. Eles têm, baleias de golfinhos têm depressões e tristezas assim profundas, profundas. Outro dia eu estava vendo, só para ilustrar, grupos de orcas adultas, tá? Estamos falando de animais grandes, tá? Que são sociedades matriarcais, onde a fêmea mais velha é que domina, que põe em ordem, é o sustentáculo daquele grupo. Às vezes, quando uma fêmea mais velha, a mãe ou a avó, morre, machos adultos daquele grupo acabam no auge, morrendo de tristeza. E aqui em Santa Catarina, aqui no berçário das baleias francas, existem vários relatos da época da caça, vários relatos, de que, como devido ao tamanho, né, e a mãe um pouco mais rápida, às vezes os caçadores arcoavam o filhote primeiro, porque a mãe vinha socorrer o filhote. E aí que eles começavam a arcoar a mãe e tal. Nesse processo, muitas vezes, um morria e o outro ficava vivo. Muitas vezes havia, assim, baleias que ficaram semanas, meses, chorando a morte do filhote perto da universidade. Isso tem vários relatos aqui. Vários. Não os pescadores mais antigos, né, os caçadores antigos, aqueles que estão acabando. Mas existem muitas histórias aqui disso. Aqui na Gamboa mesmo, ocorreu uma que a mãe ficou 3 semanas chorando a ponto de pessoas de outras praias, pessoas até do município vizinho chamado Paulo Lopes, irem para Gamboa ver, porque se escutava a baleia chorar à noite. Então, assim, o laço sentimental é algo muito forte. A memória, a comunicação, o laço sentimental do cetáceo é algo assim que foge da nossa compreensão ainda, porque é muito sofisticado, é muito alto, entendeu? À medida que a ciência está evoluindo, nós, o ser humano, em sua eterna carência de querer saber se está sozinho ou não, e olha até para as estrelas, à medida que a ciência está evoluindo, baleias e golfinhos demonstram que nós não precisamos nem olhar para as estrelas, nós não estamos sozinhos aqui mesmo. E são animais sencientes, com consciência, como nós. As baleias identificam a si mesma. Existem os testes de espelho que dá para fazer. Se identifica a si mesma no reflexo dela. Né? Isso só até então só elefantes e chimpanzés conseguiam fazer isso. As baleias e golfinhos fazem isso assim de primeira. Então, assim, a consciência deles é algo. Hoje trata-se do luto, da consciência, da memória, né? Os testes revelam que o golfinho não esquece fatos ocorridos há 20 anos atrás. Eles se lembram perfeitamente. Então, assim, cada vez que passa mais, a ciência demonstra como nós temos que respeitar esses animais. Estamos falando da espécie de baleia mais ameaçada do planeta hoje. Estamos falando de uma região única no planeta hoje, que são as enseadas adversárias de Santa Catarina. E estamos falando de animais sencientes, inteligentes, emocionais, memória, uma energia que nos faz ficar... Cada vez que você vai ver as baleias, você fica mais humilde. Você fica mais humilde, porque elas te ensinam coisas. Claro, se você for lá olhar de maneira errada, não ter paciência ou por debaixo, você não vai ver nada disso. Mas se você fica no observando, você vai ver coisas que você realmente fica mais humilde. Porque elas te ensinam muito. Muito. Aquele documentário que você me passou, né, eu fiquei bem espantada, assim, tem uma pesquisadora falando que a capacidade delas é tamanha que elas têm a mesma capacidade de transformar o mundo que a gente, que elas não têm os meios, né, físicos, né, porque não tem mãos, enfim, mas a capacidade mental, intelectual é a mesma que a nossa. Sim.
né? Eu achei Essa que doutora, incrível. PhD que você está falando, ela coreana tem um nome, bom, ela é recebida na Casa Branca a hora que quiser. Ela, ela demonstra nos livros dela que as baleias e golfinhos não dominaram o mundo porque eles não têm mãos para construir. Sim, A foi o que ela inteligência comentou. deles está aqui, na cabeça, na comunicação. E outro homem, assim, que eu admiro demais, Roger Payne, ele fala a frase que eu acho que simboliza tudo que a gente está falando. As baleias e golfinhos são mais inteligentes que nós, a ponto deles se adaptarem ao mundo e viverem em equilíbrio no planeta. Nós, com a nossa inteligência, queremos que o mundo se adapte a nós e só fazemos bobagem. Só fazemos bobagem, estamos colocando tudo à beira do precipício. Baleias e golfinhos se adaptaram ao mundo. E o homem quer que o mundo se adapte a ele. É essa a diferença. É essa. Porque do resto, de inteligência, sentimento, memória, cara, ele supera a gente. É verdade. Não, e é isso daí vem muito assim naquela ideia, daquela sensação que eu tive quando eu vi pela primeira vez elas chegando na enseada, essa sensação assim e sentimento que parece que elas passam para a gente de pertencer mesmo, né? Quer dizer, a gente se sente, né? Nós seres humanos estamos deslocados disso tudo, né? Sim. Na realidade. Agora, esses animais não, eles sentem, né? E nesse documentário que você me passou, muito interessante também falando dos golfinhos, que os golfinhos são capazes, né, de 2 golfinhos conversarem sobre um terceiro que não está presente. Sim. Eu achei fantástico também, né? Eles têm nome. A mãe ensina um nome para o bebê. E todos eles, um grupo de 200 golfinhos, igual os golfinhos soltadores de Fernando de Noronha, cada um deles tem um nome. E eles se conhecem pelo nome. Né? Incrível, né? É incrível, é incrível. É incrível. É incrível. É incrível mesmo. Bom, eu acho que o pessoal aqui acho que mandaram perguntas, enfim, né? Ou vou abrir agora para as perguntas, porque a gente fica lendo. Tem uma pessoa que perguntou aqui, sério? É sério, gente. Isso é sério, as pesquisas. Inclusive, a gente tem uma população de golfinhos que eu conheci também através do Guto, que é ali em Laguna, né, Guto, que é uma população residente, e esses golfinhos, foi feito um estudo, eles têm uma linguagem própria também, né? Os grupos também desenvolvem uma linguagem própria, né? Essa capacidade intelectual de baleias e golfinhos, ela chega a um ponto que em algumas situações só dá para comparar realmente como nós, por exemplo, assim, tribos. Os golfinhos de Laguna é como se eles fossem uma tribo deles ali. É um grupo, é uma sociedade deles. E eles se evoluíram, se adaptaram àquilo. Ao ponto de quando passam golfinhos errantes do mar, os golfinhos residentes de Laguna não se misturam e não falam com eles, porque o sotaque deles, o dialeto é diferente, eles têm uma linguagem própria e eles não se misturam. Não basta, como se não bastasse isso, eles têm regras sociais ali, como ter o macho dominante, como aquela fêmea, como a avó se porta, como eles têm uma regra social que só pode ser traduzida com a palavra cultura. Os golfinhos residentes de Laguna, eles têm cultura. E eles ensinam isso um para o outro, eles ensinam isso para os filhotes. Né? O grande problema dos golfinhos de Laguna é que, bom, os relatos batem, através de relatos índios, de mais de 6 mil anos eles estarem ali, né? Eles se adaptaram muito ali e não saem dali. E hoje, o impacto, vamos bater de novo, o sonoro, as redes, a poluição do tubarão é devastador, né? No começo dos anos 2000, a população residente de Laguna era 100 e poucos. Hoje é um debate, né? Eu falo que é menos de uma dúzia que realmente vivem ali. As pessoas ficam loucas quando eu tento passar isso. O pessoal de universidade, todos
Fala, não, tem 50, 60. Não tem. Não tem. Os verdadeiramente residentes ali, eles foram praticamente dizimados por distúrbio sonoro, redes e poluições. Foram praticamente Sim, dizimados. era uma moto atrás da outra, tinha uma época. E o que é louco nessa história, que as pessoas não entendem, é que com a extinção vergonhosa para o nosso país dos golfinhos de laguna, vai ser uma cultura toda que vai acabar. A cultura daquela sociedade de golfinhos vai acabar. Não vai existir um outro grupo de golfinhos com aquela cultura, com aquele sotaque, aquelas regras sociais. Não, aquilo é daquele grupo, daquela tribo. Acabou. Sim. Então, isso é muito trágico. Muito trágico. Uma vergonha para o nosso país a situação dos golfinhos residentes em laguna. Uma vergonha. Esses golfinhos já foram manchete, notícia, no Discovery, no Animal Planet, na National Geographic, porque aquela interação deles com os pescadores é única. E estão acabando de acabar. É uma vergonha. Beneficiário, né, desses golfinhos residentes de laguna, essa sociedade residente de laguna, que vive num local que está dentro do berçário da baleia franca. Né? Sim. As enseadas berçário, e em uma delas tem ali os golfinhos residentes de laguna. Ou seja, uma coisa ligada à outra. Né? Existe um fato, porque a prática do dia a dia é um pouco diferente do didático. Existe um fato que eu presenciei e outras pessoas também, de uma baleia entrar no mole de laguna, que já aconteceu de baleia entrar encalhada, com um filhote novo, já aconteceu. Por algum distúrbio, algum problema que a baleia tinha, ela acabou entrando ali no complexo de laguna. Sim. E calhou, tal. Mas aconteceu alguns anos atrás o fato de uma baleia estar entrando lá. Era um indivíduo adolescente, era uma baleia adolescente, sozinha. Os golfinhos de laguna cercaram ela e a conduziram para fora do complexo lagunar. Fizeram ela voltar para o bar. Isso é fato. Isso não é ficção da história do pescador. Isso é fato. Então, não, tem vários relatos de ajuda. Pare e pensa, os golfinhos socorreram e tiraram a baleia dali. Então, você está entendendo com o que a gente está lidando? O cérebro que a gente está lidando é uma coisa muito complexa. Nesse documentário mostrava também uma população da Nova Zelândia de golfinhos que adotou o filhote de uma baleia. Então nadavam juntos e cuidavam como se fosse... Então essa questão da empatia, né? Esses animais também têm isso, né? Esse comportamento, os cientistas já falam hoje no comportamento moral também para os animais, né? Agora sim, Guto, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria que você contasse para a gente assim, alguma experiência, alguma coisa assim, que aconteceu assim, com você em relação às baleias, que foi assim para você única, diferente, enfim, porque você, como observa há muitos anos, né? Tem várias. Deve ter mil histórias, mas de repente escolhe uma. Tem várias. Tem várias. Tem algumas, se eu falar, as pessoas vão rir, não vão acreditar. Então, Não, mas pode falar, não tem problema. Conta pra gente alguma. Sim, tem interações. Eu já tive situações da baleia emitir impulsos sonoros que praticamente entraram no meu corpo e que me fizeram ter uma mudança mental muito grande na época. Estou falando que as histórias são loucas, enfim. Mas tem uma experiência que me marcou muito, há uns 3 anos atrás, na Gamboa, que foi um grupo de crianças excepcionais que estavam comigo. Mas, assim, bem excepcionais mesmo, eram umas crianças. Eram muito crianças que a pai tinha mandado para lá e eu acolhi e mostrei as baleias para eles. O filhote de baleia, com as crianças excepcionais, eles não se separaram. A mãe baleia tentou várias vezes tirar o filhote e ele não saía. E eu tentando, estava escurecendo, tirar as crianças excepcionais para levar para o ônibus.
na parte, eles Não consegui. não, eles entraram assim num outro mundo. A baleia não saía Aham. deles e eles não saíam. Eles ficaram calmos, olhando, murmurando. Parecia que eles Olha, entraram num outro. E a baleia ficou com eles ali. Ó, assim, começa. Essa história começou umas 2 da tarde, foi até 6 da noite, escurecendo, que era inverno. E eu tive muito trabalho para separar os excepcionais do filhote da baleia. Tanto de um lado quanto de outro. A baleia, que é a hora que eu achava que ia encalhar o filhote, né? E a mãe tentando tirar, não conseguiu. E as crianças também, que se eu coisa, né? largasse, eles entravam no mar. Eu não sei explicar o que foi essa situação, mas ocorreu isso comigo. Eu, inclusive, o pessoal da Polícia Uhum. Ambiental aqui do Maceió foi testemunha desse fato. Que coisa, né? Não, É, aí que a isso gente vê, né, que existe tanta coisa que a gente não tem a menor noção, né, Guto? é. Tanta coisa ainda que a gente. Mas o pouco que a gente já conhece já é o suficiente para a gente, né, ter um outro olhar de Às vezes, preservação, de cuidado, né? às vezes tem umas baleias que param perto do morro, elas param ali, é inacreditável. Dali a pouco, que é a época do inverno, né? Pinguins, biguás, Hum. tartarugas e uma coisa que dá para ver se a água estiver clara, de peixe. A quantidade de animais que se juntam em torno delas, você olha assim, como é que eles sabem que ela é inofensiva? Como é que o pinguim fica na Sim. boca dela? O Bigual é residente daqui. Como é que ele mergulha e passa assim na cara dela? Eles não têm medo, eles sabem que ela não vai fazer nada. É louco, né? É incrível, Mas é né? É real. incrível, Entre você é plantar, incrível, né? tudo cai fora. A baleia chega, todo mundo gruda nela. Que coisa, né? Que coisa Incrível. incrível, né? Não. Né? É muita coisa, não, é apaixonante realmente fazer essa observação por terra, né? E como você sempre fala, né, Guto, do jeito certo, com paciência, né? Ah, Nossa, e ter a oportunidade de fazer contigo, melhor ainda, porque, nossa, é um olhar, assim, você tem um olhar realmente muito sensível, muito especial, né, para esses animais. É um contato, né? Eu já não tenho tanto contato assim, já sou apaixonada, imagino você que, né, que todos os dias, né, que elas estão aí, né, no berçário, você está ali junto com elas, observando, nossa, né? é um vício. É muita É um história, né? vício. É uma coisa É inexplicável. muito, As horas e noites que eu chegando. É um vício, é uma coisa inexplicável. E todo é. dia elas ensinam alguma coisa. Todo dia, cara. É inacreditável. Elas se ensinam. Se ensinam mesmo, Uhum. mesmo. Maravilha, Vitor. Nossa, muito lindo, gratidão imensa, né, pelas tuas palavras, né, pelo teu conhecimento, por você compartilhar isso tudo com a gente, né, e vamos ver se aqui se o pessoal quer fazer alguma pergunta, eu não, Agora, gente, eu não, tudo isso que a gente está falando vem carregado com um senso de responsabilidade muito grande. Nós temos que preservar esse que é o último berçário das baleias gigantes no Brasil, é aqui. Como você falou naquela hora, uhum, antigamente elas vinham até para outras regiões. Não vão mais. Também acabaram, mas não vão mais. Só tem aqui. Então, a necessidade da preservação desse berçário cada vez se faz mais necessária. E ainda mais com o mundo que está mudando, né? é. Não, e eu acho que é também assim uma responsabilidade, né, da sociedade, não só do poder público, mas da sociedade também, né, fazer esse papel, né, de fiscalizar, de denunciar, de cobrar dos órgãos públicos uma ação mais efetiva, porque vocês imaginam que é uma APA considerada, né, ela é muito mais a extensão dela, né, marítima do que terrestre, não tem um barco para fiscalizar. Essa APA foi criada no ano 2000. São 22 anos de APA da Baleia Franca. E não há um barco, você liga e denuncia uma situação do helicóptero em cima, né, de mãe e filhote, e não temos um barco para fiscalizar, não tem como ir, não tem como acontecer, sabe? Então, assim, né, eu acho que esse olhar, né, que a gente, esse é um dos objetivos dessa live, é justamente trazer, né, esse conhecimento, democratizar esse conhecimento para que as pessoas tomem para si também,
essa responsabilidade. Né? Doutora, Porque ao lado de pessoas que amam, de pessoas que se preocupam e se doam, tem o lado daquelas pessoas que não estão nem aí, né, gente? Que acha que animal é coisa, que está ali mesmo para servir, é, né? Vou meter o barco porque eu quero me divertir, vou meter o jet ski porque eu quero ver o bicho de perto, entendeu? Então, quer dizer, esse desconhecimento leva muito a esse processo de dessensibilização das pessoas com relação a tudo isso, né? Que é maravilhoso, que é misterioso ainda, né? Então, eu acho assim, é importante que as pessoas tomem para si essa responsabilidade, porque quanto mais pressão, né? Quanto mais a gente busca no poder público uma ação efetiva, Ministério Público, enfim, todos esses atores, as coisas começam a mudar. O exemplo a gente tem, né, Guto, que foi justamente o que aconteceu, e eu tenho assim vários pontos que eu posso destacar da mudança que houve nessa região, né, quando esse turismo parou, né, parece que surgiu aí um berçário. Né, esse turismo parou, emergiu um berçário que já existia há milhões de anos, né, e que era totalmente, né, explorado mesmo, né, de uma forma completamente equivocada, porque você pode fazer, né, essa interação de uma maneira saudável, né, e fazer com que isso se reverta, inclusive, nossa, em milhões de coisas, né, não só essa parte financeira, mas essa parte mesmo de conscientização dessa necessidade de preservação do todo, porque é o que vai pegar agora nos próximos anos e nas próximas décadas e vai caber para, né, para essas gerações que estão vindo aí consertar toda a bagunça que a gente está fazendo, né? é, Essa é a realidade. a esperança é que dê tempo de consertar, né? Que a coisa está grave, a coisa está bem grave. Só completando aquele um comentário que a doutora fez, a APA na Bahia Franca não tem plano de manejo. Em 20 anos! Não tem. Teve que ser feito na justiça Isso é um uma plano de manejo confusão. que é É uma confusão. pavoroso, um plano de manejo pavoroso, Maravilhoso, um um plano de manejo absurdo. que não tem um estudo. O plano de manejo deles é tudo para especulação imobiliária e nada para a preservação da baleia. É uma vergonha, é uma É, vergonha. Enfim, é uma vergonha, é uma vergonha. é E uma a vergonha. gente, e a gente que luta pelo berçário e pelo direito das baleias, somos mal vistos pelas entidades ambientais. É verdade, Banana para isso é eles, para verdade. tomar banho. Não, mas a gente tem, assim, ó, eu vejo que, de certa forma, né, por esse assunto, né, porque, claro, aí todo ano eles diziam que eles iam colocar barco de novo na água, porque a gente estava mentindo, e os anos se passaram e os barcos não voltaram, né? Agora eu vou fazer depois uma live para explicar como é que está essa situação dos barcos, né? Mas a gente espera, porque agora eles são obrigados a fazer estudos, então o que a gente espera de quem esteja fazendo estudos, que seja, no mínimo, honesto com o que vai observar com o estudo, com as conclusões, né? Porque a gente já tem aí milhares de estudos que comprovam, feitos inclusive por essas pessoas que defendiam os barcos, feito por essas instituições que defendiam os barcos, dizendo que causa molestamento. Está aí, gente, está publicado em revista, está dentro dos processos judiciais. Então, o mínimo que a gente espera, né, das pessoas que hoje estão se propondo a estudar se há ou não uma viabilidade desse turismo, que seja honesto, né? Que sejam honestos e que realmente coloque a verdade, porque vou dizer para vocês, eu não sou muito longe de conhecer, né? Muito longe, não sou especialista, né? Sou mais curiosa e como gosto. Agora, não precisa ser um estudioso para você ver claramente em filmagens, né, tá aí várias filmagens no YouTube, para você ver claramente lá, observando de que realmente barcos nessa questão, porque é uma questão física, né, gente? É uma questão geológica. Não é eu acho que não pode, é como o Guto colocou aqui para gente. São fatores imutáveis. Eu não tenho como mudar. Eu não tenho como pegar a Franca, botar ela no fundo para o barco ir lá, entendeu? Como eles diziam. Então, 400 metros é o suficiente para fazer observação? Não, não é o suficiente, porque a baleia, como o Guto pontuou, é mamífero. Mamífero tem uma das suas características é a curiosidade. Então, o filhote vai se aproximar e a mãe vai vir atrás. E não interessa onde esse barco vai estar. Se vai estar na arrebentação, se vai estar aqui ou ali, eles vão se aproximar. Né? E aí a gente tem todo o risco dessa aproximação. Então a gente espera mesmo, né, que eles sejam honestos no momento de colocar no papel, né, o que
cada um de nós, e que várias pessoas da região, enfim, e que outras pesquisas já mostraram de que em Santa Catarina realmente o turismo embarcado é a fonte de molestamento mais direta, porque não vamos nos enganar, né, gente? Existem várias outras fontes de molestamento no berçário, essa era uma fonte direta, porque o turismo tinha como foco as baleias, mas a gente tem as redes, a gente tem os passeios de jet ski e lancha, helicóptero, e o porto de Imbituba, que inacreditavelmente foi duplicado, localizado do lado da enseada mais importante, palavras da última gestora da APA, da enseada mais importante para a reprodução da baleia franca. E esse porto foi duplicado. E hoje a gente tem fila de navio, mega navios, né, Guto? Tudo ali parado e causando molestamento. Não, O trânsito parado. o porto de Imbituba, assim, ele mudou a enseada que era mais importante para as baleias brancas radicalmente. A ribanceira em Imbituba era uma coisa, hoje é outra. As baleias Sim. deixaram a ribanceira de maneira acentuada. E aquela fila de navios Sim. ali no berçário, um absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo, né? Um absurdo. Enfim. É só a gente olhar o que aconteceu para a Franca do Norte, por que ela está nesse processo irreversível praticamente de extinção, como você colocou, né, 300 a 400 indivíduos. É só a gente olhar o que levou a isso e não repetir aqui, né? Porque infelizmente a gente tem, né, um estudo, a gente tem aí o que pode ser o futuro, né? A gente já tem demonstrado o que pode ser o futuro. Quer dizer, agora está nas nossas mãos o que a gente vai optar, né, o que a gente vai fazer, né? Eu quero ter alguns comentários. Os exemplos que deram errado no planeta existem vários. Nós temos aqui todos os fatores: porto, especulação imobiliária, barcos, renos, tudo isso é adversário. Tudo. E entidades ambientais inoperantes. Temos tudo isso. Ao mesmo tempo que Santa Catarina é abençoada por ter um berçário desse, da espécie mais ameaçada de baleia do planeta, ao mesmo tempo vem uma grande responsabilidade. Nós temos que preservar e salvar, porque é o último berçário da espécie no nosso país. E a baleia franca não está numa situação legal no nível mundial. Não está. Ponto. É uma grande Sim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? É uma grande responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Nós não temos o direito de fazer o que estamos fazendo com o berçário da baleia franca aqui. São animais, torna a falar, sencientes, inteligência, memória, mamífero, sangue quente, cão de mamar. Não tem muita diferença de uma mãe humana para uma mãe baleia. Não tem. Nós temos que ter humildade e respeito perante esses animais. É isso mesmo. Eu vou abrir aqui rapidinho para perguntas, vamos ver, tem a Simone aqui está comentando a questão das redes, né? É um caso sério, helicóptero, muita rede, né? Vamos ver se tem alguém aqui que queira fazer alguma questão, alguma pergunta aqui para o Guto. Tem muito comentário, gente, muita coisa. Doutora Renata, o técnico do Guto aqui, eu anotei várias perguntas, eu posso falar? Pode colocar algumas para a gente. A Vanessa CDZO, eu acho que Cardoso, ela perguntou, né, ela falou, considerar transformar o berçário das baleias em um santuário faz com que pare o turismo de observação embarcado? Legalmente? Sim, na realidade, né, gente, ali já é uma área que já tem uma proteção especial, porque é uma área, né, é uma área de proteção ambiental da baleia franca, é a APA da baleia franca, né, que é uma sigla. É uma unidade de conservação de uso sustentável, aonde o plano de manejo, o que é o plano de manejo? É um planejamento que é feito a partir de estudos daquela região, para que atividades possam ou não acontecer nesse local, dada, né, a presença dessa espécie ameaçada de extinção. Mas é isso que o Guto colocou. Infelizmente, o plano de manejo ele atendeu a outros interesses, né? Então, a gente, na realidade, o que a gente precisa? A gente não precisa de mais uma capa de proteção, a gente precisa fazer valer essa unidade de conservação, os objetivos pelos quais ela foi constituída, né? Ela foi declarada como uma área de proteção ambiental.
A rede, Pode falar. a rede Top Terra, um perfil, né? Gostaria de perguntar sobre a mudança da paisagem costeira e como pode atrapalhar o reconhecimento do berçário. É comigo. Vai ser contigo. Essa pergunta é fundamental. Fundamental. Ah, várias vezes aqui eu expliquei que as baleias têm memória. E realmente elas têm uma memória inacreditável. Elas utilizam pontos de referência nos morros aqui da região para localização, para se localizar, para chegar no local que ela quer. Quando a topografia dos morros ao entorno do berçário muda, a baleia pode sim ficar desorientada e achar que está em outro local. Esse fato já ocorreu em outras localidades do planeta, onde topografias de berçário mudaram e as baleias abandonaram suas áreas. A mudança de topografia ela é gravíssima, tão quanto subsonoro, assim como o aumento de iluminação. Aonde a iluminação aumenta, as baleias também tendem a abandonar a área. Mesmo que elas não durmam como nós não dormem, mas mesmo assim, aonde tem iluminação noturna, a baleia abandona. Aonde a topografia dos morros muda, a baleia abandona, ela acha que não está ali. Entendeu? É uma coisa muito delicada. É muito delicada. O Eduardo Dias Forneck, ele perguntou, né? Eu não sei se ele comentou ou se ele quis fazer uma pergunta, mas ele gostaria de saber um pouquinho melhor de como funciona a educação dos filhotes, de tipo baleias e filhotes, né? A educação, como é que eles aprendem? Acho isso que ele quer falar, né? Olha, baleias e golfinhos, elas ensinam. Lembra, Eduardo, né? Eduardo, as baleias e golfinhos. Lembra que eu falei aqui que a comunicação deles é algo muito complexo? Para você ter ideia, antes de um golfinho nascer, quando ele está no útero da mãe, a mãe já está falando com ele, tá? Ela ensina coisas e por isso foi o nome dele, é provável, tá? O nome dele, ele praticamente já nasce sabendo qual que é. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a comunicação, como nós estamos tendo aqui agora, entre baleias e golfinhos, ela é tão forte que boa parte do ensinamento do filhote é através da comunicação. E exemplos. Que você vê a baleia ensinando através de brincadeiras como o filhote bate a cauda, bate a peitoral, como saltar, ela mostra para ele, ela conversa com ele. Não tem muita diferença do ensinamento que nós humanos damos para nossas crianças. É mais ou menos por aí que a baleia ensina o seu neném. Para a doutora Renata, o Daniel Ribeiro, ele perguntou como é que é o nome do documentário que foi repassado na live. Eu não me lembro o nome, Daniel. Eu vejo depois eu mando pro teu WhatsApp. Eu tenho que pegar aqui. Eu não muito lembra, Guto, aquele documentário último que você me passou? Esse documentário é excepcional. Olha só. Se entrar. Não tem uma propaganda do documentário no Instagram? No Instagram ou observação na página? Na página. Depois eu passo pro Daniel. O Daniel é meu amigo, depois eu passo para ele, Guto, pode deixar. Tá bom. Eu passo para ele depois, eu vou deixar anotado aqui. O Daniel é meu amigo, eu passo para ele, sim. Quer mais uma pergunta? Vamos lá, mais uma? Sim. Se ficar, a gente fica a noite inteira aqui, se deixar. Vamos lá. O nome do documentário, perdão, é Ocean Soul. A Fernanda Penteado, ela perguntou o que ali com relação à laguna, né, conforme foi falado, o que a gente pode fazer para mudar isso com relação a todas essas dificuldades que vêm acontecendo, com relação a todos esses transtornos, né, desses animais marinhos em laguna. Olha, Fernanda. Olha, se eu responder para você de uma maneira muito racional e fria, envolvendo um banco genético,
a população de Laguna já corre um risco muito grande de talvez não ter um retorno. Mas, cara, nós temos que parar com a rede de espera. As redes de espera, que os próprios pescadores que utilizam os golfinhos na época da tainha colocam. Nós temos que parar com rede de espera, nós temos que tirar do distúrbio sonoro aquela quantidade de jet ski lanchas em cima dos golfinhos. Nós temos que melhorar a qualidade daquela água. A água que vem do Rio Tubarão é podre. É podre. E a água do complexo lagunar, que não tem saneamento, recebe esgoto de 7 cidades, é muito complicado. Então, assim, Fernanda, é uma luta contra o relógio, mas, de repente, quem sabe, olha só, proibir rede de espera, tirar do subsonoro barcos, jet skis, da maneira que é feito hoje, melhorar a qualidade da água. E respeitar, os golfinhos estão lá, deixem eles lá, sabe? E torcer, porque é uma luta meio que glória essa para salvar os golfinhos de Laguna. A situação lá está muito ruim, muito ruim. Os últimos golfinhos, os últimos golfinhos que nasceram morreram. Os nenês, de uns poucos anos para cá, os nenês que nascem dos golfinhos residentes de Laguna não estão sobrevivendo. É uma somatória. É poluição, é distúrbio sonoro, a mãe estressada, colapsou toda a sociedade, eles estão morrendo. Não tem um bebê nesses últimos anos que foi avante. Entendeu? Então, é tudo isso que eu estou falando. E eu acho tão trágica essa situação dos golfinhos de Laguna, porque é uma população residente, quer dizer, o que está acabando com eles é algo local, né? Não é algo assim, eles têm, né, vários problemas de imigração, não. Eles são residentes, eles não saem dali, gente. O que está acabando com eles é justamente, né, esses fatores de descuido, porque é esgoto, né, como o Guto falou, poluição, quer dizer, isso não pode acontecer, porque não atinge só eles também, né? Então vocês veem que a situação ali dos golfinhos de Laguna, eu acho assim, realmente, como o Guto colocou muito bem, é vergonhosa. É muita vergonha, porque ali é só coisa errada, aonde acontece justamente por falta de fiscalização. Não fiscalizam redes ilegais, que são atravessadas no Rio Tubarão, aquilo é uma coisa pavorosa, né? Não fiscalizam essa questão de esgoto, essa questão de indústrias que jogam também resíduos, enfim, tem mercúrio, tem um monte de coisa ali naqueles rios. Então é isso, né? Quer dizer, e esse trânsito absurdo que tem ali, né, Guto, naqueles moles ali, um trânsito absurdo, em alta velocidade, de lancha, de jet ski, diversas vezes já foram, né, documentados ali, e você leva para o poder público. Então, ao lado desse cuidado... Tem atropelamento de golfinho em Laguna por jet ski. Atropelamento. Para e pensa. Então eu acho que a sociedade, né, tem que pressionar os órgãos públicos. Ligou, fez uma denúncia, não, a gente não tem barco para ir, a gente não tem gasolina, a gente não tem gente. Denunciar essa entidade, esse órgão público que está sendo omisso, denunciar para o Ministério Público. Entendeu? A gente não pode se acostumar a receber um não. Eles têm que criar mecanismos, né, de proteção a esses seres, senão vai tudo acabar. Essa é a realidade, né? Vamos outra pergunta? Gente, já estamos aí, olha, acho que já tenho... Não sei porque o Instagram não derrubou a gente, 1h30 de live. Vamos, 2 perguntas e a gente encerra. Justamente, só tem só mais 2 perguntas. Então escolhe bem. Como é que é, doutora Renata? Escolhe bem, tem 2 perguntas. Isso. Essa daqui eu acho que ela é bem curtinha, eu acho que é mais para o Guto, né? A própria Fernanda, né, que fez essa pergunta com relação à Laguna, ela perguntou como que a gente pode observar as baleias por terra, tipo, qual o melhor lugar e horário, e se tem um guia. Sim, olha só, Fernanda, quando as baleias estão aqui, existem os locais que são de melhor visualização, sim, Gamboa, Ribanceira, existem os morros que são perfeitos para isso. Perfeitos para isso, entendeu? Os horários, lembre-se que são animais conscientes, eles têm a sua vontade própria, mas sim, eu te falo assim, na parte da manhã, no final da tarde, sempre tem um showzinho a mais, sempre um salto
rolam mais nesse período, é horário de amamentação. Então, assim, e tem, olha só, essa rede Stop Terra estão formando guias para observação por terra. Qualquer coisa é perguntar para a gente vai dar toda a informação que for necessária, entendeu? O que eu puder ajudar nesse tipo é uma coisa que eu faço realmente de coração. Mas tem a rede Stop Terra que está crescendo, e sim, dá para você ver as baleias de uma maneira privilegiada dos morros. Às vezes, ela fica mais perto de você do morro, você sentada confortável no morro, do que se você estivesse embaixo, tá? E não vai estar molestando as baleias. Eu vou fazer uma live com o pessoal da Rede Tob Terra, para eles comentarem, né, sobre os... que eles fizeram vários... gente, agora me fugiu a palavra. Não é circuito, mas eles fizeram várias trilhas, assim, né, vários passeios, entendeu? Então, eu vou fazer para eles explicarem, enfim, como é que é. E então, na região, eles estão desenvolvendo muito fortemente esse turismo. E é como o Guto falou, tem locais que são privilegiados e tem um mirante lá, né, no Guto, na praia da Enseada da Gamboa, né? Sim. Esse mirante que ficou maravilhoso, né? E você pode passar ali confortavelmente horas ali sentado, leva, né, um lanchinho, leva o que gosta, depois vai para o restaurante, come e volta. Enfim, dá para fazer um passeio maravilhoso. Mas é Rede Tob Terra. Se você procurar no Instagram e Facebook, eles estão nas redes sociais. Vamos para a última pergunta, então? A última pergunta, eu achei ela bem interessante, né? O João Henrique, ele fez o seguinte comentário, né? Numa cidade reconhecida globalmente, né, como a capital do surf, eu acho que ele está citando Garopaba, né? E aceita uma piscina gigante de água doce. Aqui eu perguntei para ele se referiu a Surfland, né? Na planície costeira, será que tipo, eles vão se preocupar tipo, com as baleias francas? Desculpa, o nome dele mesmo? É João Henrique. João Henrique, cara, você traduziu muito o nosso problema aqui, toda a nossa luta de preservação. Eu fiz um comentário agora há pouco aqui, eu, a doutora Renata, por lutar pelo berçário, a gente é mal visto. Lá em Laguna, por lutar pelos golfinhos, os verdes, a gente recebe título de pessoa não grata por estar lutando pelos golfinhos, a comunidade ali. Então, assim, é uma luta em glória, cara. Você tem que não pode se desmotivar e continuar. Mas o seu comentário é super pertinente. A exemplo da Surfland, imagine, se eles fizeram isso na capital do surf, imagine qual a preocupação que essas pessoas vão ter em relação ao berçário da baleia, não é verdade? É muito complicado. Nós temos que conseguir salvar este que é o último berçário. Não podemos cometer outros erros que estão acontecendo no Brasil, principalmente hoje em dia, né? Uhum. Bom, gente, então eu quero agradecer, né, a presença de vocês aí, o pessoal se manteve aí na live até o final, estamos com 1h30 de live, né, vai ficar gravado. Agradecer muito, 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 Guto, a tua presença, né, essa tua disposição de compartilhar, agradecer o Vini aí com esse apoio técnico todo, né, essa participação também, e vamos, né, encerrar, infelizmente, porque a vontade é de ficar horas e horas falando sobre isso, né? Mas para encerrar, Guto, eu queria só que você deixasse uma mensagem, assim, né? Algo que você acha que... Porque como a gente hoje de tarde eu conversei com o Guto e falei, olha, Guto, eu quero que as pessoas saiam, que eu acho que vão sair, né? Encantadas com esse local, né? Porque realmente é um local de muito encantamento, né? Agora a gente vai para aquele lado, né, que as pessoas ficam assim, mas de muita magia, né? É um local que realmente transforma a gente, né? Depois que você olha uma baleia no olho, que você olha uma baleia interagindo, não tem como você não se modificar em alguma coisa, né? Não tem como você não se sensibilizar e como você não se abrir, né, para isso tudo. Mas o Guto, que é essa pessoa, né, super sensível, que está aí, né, há muitos anos junto com elas, né, Guto? Algumas palavras só para a gente fazer um encerramento bem bonito aqui para todo mundo que está até agora. Olha, é difícil dar uma resumida dessa, porque, como eu falei, mesmo depois de todos esses anos com as baleias, todo dia elas se ensinam uma coisa, elas dão uma lição de humildade. Eu acho que, assim,
a maior coisa que nós podemos tirar de tudo isso é que o ser humano tem que aprender a conviver com outras espécies e respeitar outras espécies, principalmente essas que têm as mesmas qualidades que nós, pensam, sentem, têm memória, sentimento. Nós temos que aprender a respeitar, entendeu? E, eu acho que nada supera vocês virem aqui, olhar as baleias, olhar a interação mãe com os filhotes. Que isso realmente é uma experiência que vai mudar a vida de vocês. Com certeza. É isso aí, maravilha. Gente, boa noite. Mais uma vez, gratidão pela participação de todos vocês. Guto, muito obrigada. Né? E boa noite, Vini, também. Boa noite, Guto. E essa live vai ficar gravada, então. Boa noite. Tchau.